Então, continuando o nosso estudo sobre classes, objetos, propriedades, vamos continuar vendo o exemplo que nós criamos agora há pouco, sobre o exemplo de pessoa, por exemplo. Nós criamos a classe pessoa, e essa classe pessoa, ela tem aqui alguns objetos, algumas instâncias. Então, repare que existe aqui uma propriedade nome para essa pessoa, uma propriedade sexo para essa pessoa. Então, se nós abrimos aqui a classe pessoa, nós vemos aqui dentro dessa classe a declaração dessas propriedades. Segurando a tecla Ctrl, passando em cima do tipo pessoa, ele abre a classe correspondente, o tipo. Então, quando nós não temos nenhum modificador antes do tipo da variável ou tipo da propriedade, nenhum modificador de visibilidade ou modificador de acesso, então isso quer dizer que o modificador de acesso dessa propriedade nome é padrão, ou default. Então, quando nós não colocamos nada, quer dizer que esta propriedade ela pode ser acessada de forma direta, como nós estamos vendo aqui. Então, através da variável de referência, ponto, o nome da propriedade, recebe o valor. Agora, perceba o seguinte, vamos criar um novo pacote, new package, um pacote de teste, fora do pacote exemplo, teste, certo? Então, temos um pacote. E nós arrastamos esse teste para o outro pacote. Vamos visualizar o que acontece. Então, a nossa classe de teste, vou até mostrar aqui a pessoa e o nosso teste. A nossa classe de teste, ela está fora do pacote da classe pessoa, ou seja, as duas estão em pacotes diferentes. Ok. Então, quando nós temos uma classe cliente da classe pessoa, nesse caso, e essa classe cliente da classe pessoa, ela está fora do pacote, então a sua propriedade padrão, com o seu modificador de acesso padrão, fica restrito para o acesso externo através da variável de referência. Mas se nós queremos que esse código volte a funcionar, mesmo se essa classe de teste esteja dentro, fora do pacote onde está a classe pessoa, então o que nós devemos fazer é colocar o modificador de acesso como public. Então, colocando o modificador de acesso como public, recompilando a classe, olha só o que aconteceu. Então, a variável de referência agora possui acesso a essa propriedade diretamente. Então, quando nós colocamos public, nós estamos dizendo, não importa aonde esteja a classe que fará uso desses objetos pessoa, não importa. Então, o public quer dizer liberado para todos os pacotes. Essa variável de referência pode acessar a propriedade nome, independente onde essa variável de referência esteja. Se ela esteja numa classe que esteja no mesmo pacote de pessoa, ou se ela esteja numa classe que esteja em pacote diferente. Então, para o sexo, nós colocamos a mesma coisa, public. Então, colocando como public o nome e o sexo, agora as duas variáveis, ou as duas propriedades, agora são acessíveis, ou são acessadas dentro de qualquer classe, independente em qual pacote ela esteja. Então, esse recurso a gente chama de visibilidade ou modificador de acesso, porque ele modifica o acesso da propriedade com relação à variável de referência. A variável de referência ou a variável de distância, conforme nós estamos visualizando aqui. Então, se nós voltarmos agora essa classe teste pessoa para dentro do mesmo pacote, o que vai acontecer? Ela continua funcionando. E se nós voltarmos para o pacote de teste, ela também continua funcionando. Tá? Então não afetou. Ok? Então esse é um exemplo de modificador de acesso. Tá? Agora, um outro modificador de acesso que nós também vamos estudar é o modificador privado. Olha só, privado. Então, quando nós colocamos privado nessa propriedade, então nós estamos dizendo que esta propriedade não é acessível pela variável de referência. Então perceba que agora a propriedade nome não é mais visível. O próprio compilador já deu a mensagem. O campo nome não é visível. Então, se nós colocamos aqui para privado, ele não é visível mais nem fora do pacote
e nem dentro do pacote. Se nós arrastarmos para o outro pacote, no mesmo pacote agora, o teste se encontra no mesmo local onde está a classe pessoa, então perceba que mesmo assim essa visibilidade ainda é impossível acesso, é de impossível acesso. Então, para isso, nós colocamos agora aqui métodos encapsuladores. Nesse caso, nós colocamos privados nas propriedades quando nós queremos garantir uma certa segurança do dado dentro dessa propriedade. Por exemplo, vamos supor que nós queremos garantir que o nome que vai ser armazenado dentro da propriedade, o nome que vai ser armazenado dentro dessa propriedade nome, ele sempre será escrito em maiúsculo. Nós queremos garantir isso. Então nós não podemos deixar para que o cliente do objeto trate isso. Nesse caso, uma forma de garantir isso seria o quê? Criar um método encapsulador. O que seria um método encapsulador? É um método que vai inserir os dados dentro dessa propriedade. Então, um método, ele tem a sua assinatura, ele é uma função. Olha só, public void set nome. Nesse caso, nós vamos criar um método que vai possuir um parâmetro, string nome, abre e fecha chaves. Então, esta é a assinatura do método. Um método, ele possui um nome, um tipo de retorno, um modificador de acesso e parâmetros. Esse método poderá ser invocado através da sua variável de referência, da variável de referência do objeto. Então, esse método vai cumprir com o papel de atribuir uma propriedade a uma propriedade da classe pessoa, um valor que será passado como parâmetro. Então, olha só, nós temos aqui a propriedade nome recebendo o parâmetro nome. Então, nesse caso, nós temos uma variável que foi declarada temporariamente neste método, somente para receber o valor que nós vamos informar como parâmetro lá da classe cliente. Quando falamos classe cliente, é da classe que vai utilizar a classe pessoa. Tá? Então, neste caso, essa variável é temporária. Ela só vai existir enquanto esse método for processado. Após o método for processado, essa variável local não existirá mais. Então, nós queremos garantir que esse nome seja atribuído a esse nome. São duas variáveis diferentes. Uma é uma propriedade e a outra é uma variável de parâmetro que foi declarada dentro do método. Então, quem é quem? Aqui embaixo. Nome recebe nome. Mas qual nome recebe qual nome? Precisamos diferenciar, dizer que o nome da propriedade do objeto vai receber o nome do parâmetro. Então, para isso existe aqui o operador dis, que faz essa disserção, essa diferença. Então, aqui nós colocamos dis.nome para diferenciar. Aqui esse nome que nós estamos nos referindo é da propriedade do objeto, e esse nome que está aqui sem o azulzinho e pretinho é o que? É o parâmetro. Então falamos que a propriedade nome receberá o valor do parâmetro que nós definimos aqui. Então, sendo assim, lá na nossa classe de teste, ao invés de definirmos atribuição direta para a propriedade nome, nós vamos utilizar agora o método setNome. Então nós não vamos mais atribuir com um operador igual. Nós vamos abrir chave, parênteses e fecha parênteses. Porque esse parênteses nos permite, dentro do parênteses, passar o argumento. Esse jão é um argumento para o parâmetro nome. Então, do lado direito aqui na classe, nós temos um parâmetro. O parâmetro é uma variável que recebe um valor. E do lado esquerdo, na nossa classe de teste, nós temos o argumento. Esse argumento vai ser inserido nesse parâmetro, que vai ser atribuído a esta propriedade. Sendo assim, nós podemos garantir agora que esse nome que vai ser atribuído dentro dessa propriedade, esse nome será em maiúsculo, porque como o nome é uma string, então nós podemos chamar, olha só, nome é uma string, nós podemos invocar qualquer método da classe string. String é uma classe que possui vários métodos. Um dos métodos é toUpperCase, por exemplo. Um método da classe string, que é uma classe nativa. Então nós estamos falando, não importa como esse nome chegue até aqui para nós, como se esse argumento vai chegar tudo minúsculo, olha só, joguei aqui, jão minúsculo. Ele chegou como minúsculo, então esse nome será convertido para uppercase e atribuído dentro da propriedade nome. No sexo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar um método, public void
set sexo, que vai esperar um parâmetro compatível com o tipo da propriedade. Então, se a propriedade é do tipo caractere, então nós vamos ter que passar um parâmetro do tipo caractere para receber o que a classe cliente vai estar atribuindo. Então, olha só, set sexo. Então, nesse caso, nós vamos atribuir da mesma forma, diz.sexo recebe sexo. Tá ali. Então, isso aqui é sombreamento. O nome que se dá para isso é sombreamento. Quando o nome da variável que está dentro do parâmetro, o nome da variável do parâmetro, possui o mesmo nome da propriedade. Então, é o conceito de sombreamento. Se caso essa variável não fosse chamada de sexo, fosse S, por exemplo, então, e aqui nós colocaríamos S, não seria necessário o diz. Por quê? Porque o diz é só para diferenciar um nome do outro. No caso aqui nós temos a variável nome, né, de parâmetro, nome, com o mesmo nome da propriedade. Então, quem é quem? O diz nos permite diferenciar esse sombreamento. Quem é quem dentro do sombreamento? Então, nesse caso, o sexo, ele possui aí a propriedade, o parâmetro sexo é o mesmo nome da propriedade. Então, nesse caso, nós temos que diferenciar quem é quem. Então, o diz vai mostrar para a gente quem é quem. Tá? Então, da mesma forma, agora o sexo deverá ser atribuído pelo comando set. Set sexo. Então, o set é só uma convenção do padrão de criação de objetos JavaBean. Tá? Então, não é obrigatório nós chamarmos de set sexo. Mas se nós queremos aí já utilizando os padrões, as convenções de criação de objeto, que mais para frente nós vamos ir melhorando esses conceitos. Então, set quer dizer defina, né? Defina na propriedade nome o seguinte valor. Então, defina na propriedade sexo o seguinte valor. Então, set é defina. A gente até usa, até criou um verbo setar, né? Então, seta na propriedade nome, seta na propriedade sexo. Ok. Então, o método set serve para atribuir um valor a essas propriedades. Porém, em algum momento nós vamos querer exibir esses valores, mostrar, imprimir esses valores. Então, para que esses valores possam ser impressos, como aqui nesse exemplo, vou exibir a linha, na linha 17, nós queremos imprimir o que está armazenado dentro do nome. Como nós deixamos a propriedade privada, então esse nome ele não pode ser mais acessível de forma direta, como nós estamos tentando. E o método set, ele serve apenas para setar o valor, ou seja, para atribuir o valor dentro da propriedade. E para imprimir, nós vamos precisar de um método que nos retorne o que está atribuído naquela propriedade. Então, para isso, nós vamos criar o método public string getNome. O método getNome, ele retorna no caso ele retorna um objeto do mesmo tipo da propriedade. Como o nome armazena string, então ao invocar getNome, esse método vai retornar, tá, o valor que está atribuído à propriedade nome, o objeto string que está atribuído à propriedade nome. Então nós vamos dar o comando return nome. Não é necessário diz porque nós não temos que diferenciar nada. No caso de cima sim, mas no caso de baixo não. Esse método getNome, ele não espera nada como parâmetro, porque sua função nada mais é do que trazer o valor daquela propriedade, retornar o ponteiro que está naquela propriedade. E da mesma forma, nós vamos fazer para o sexo. Então, public, aplicando a mesma lógica, se o getNome retorna uma string, então o getSex vai retornar um caractere. Então, public, character, getSexo, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Return, aplicando a mesma lógica, return sexo. Ok. Então, o método set serve para atribuir valor à propriedade. E o método get serve para retornar o valor da propriedade. Então, nesta impressão aqui, na hora de imprimir o nome, nós vamos invocar o método getNome, ou seja, retorne para mim o que está na propriedade nome. Aqui nós queremos imprimir o sexo, então retorne para mim o que está na propriedade sexo. Então, getNome e getSexo. Na pessoa 2, a mesma coisa que nós fizemos na pessoa 1. Então, dessa vez, vamos utilizar aqui uma ferramenta do Eclipse. Ele já vai dando uma luzinha.
A luzinha diz, ó, o campo não é visível. Então o xizinho diz, a luzinha diz, você tem algumas opções. Ou você muda a visibilidade do nome para default, o padrão, né? Ou você substitua ele por um setter. Setter já é uma coisa conhecida, olha só como vai ficar. Set Pedro. Vamos aceitar a sua sugestão. E o sexo, ele também diz, ou você muda lá para padrão, tira de privado, para que ele possa ser acessado diretamente, ou você coloca um setter que ele possui lá dentro. Vai ficar set sexo. Ok, vamos aceitar a sua sugestão. Tá ali. Então nesse caso ele fez um char, né? Um casting, tá? Então não vamos fazer esse casting agora porque não está na hora de mostrar como que isso funciona, tá, ok? Então vamos lá, mesma coisa para na hora de imprimir. Na hora de imprimir ele fala, ou você substitui por padrão ou você coloca um getter. Então vamos colocar aqui getter, get, pronto, tá lá. Pessoa 3, a mesma coisa, clicando no nome, vamos substituir por um setter. No sexo, vamos substituir por um setter. E no nome, vamos substituir por um get ou por um getter. E no sexo, vamos substituir por um getter. Nós não vamos deixar que ele faça esse abre e fecha parênteses char, porque ainda não explicamos o que é o conceito de conversão de caching. Então nós temos aqui o nome e o sexo privado, ou seja, ninguém acessa essas propriedades diretamente. A variável de instância não tem o acesso, elas estão privadas, restritas. E então, nesse momento, se nós queremos atribuir valor ao nome, chamamos o setNome. Se queremos atribuir o valor ao sexo, chamamos o setSexo. Se queremos retornar o valor que está dentro da propriedade nome, getNome. Se queremos retornar o valor que está dentro da propriedade sexo, getSexo. Então, esses métodos são chamados como métodos encapsuladores, que vem dando auxílio aí a um conceito, na verdade, vem permitindo a implementação de um conceito aí de encapsulamento. Um conceito da orientação a objetos, que é o encapsulamento. Ok?